à nossa segunda mesa redonda de hoje, subordinada ao tema Inteligência Artificial e Filosofia do Conhecimento, pelo que convido os nossos oradores e o nosso moderador a subirem ao palco. Este painel contará com a moderação de Klaus Gärtner, do Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa, Hélder Coelho, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Goretti Marreiros, do Instituto Superior de Engenharia do Porto, João Cordeville, do Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa, Robert Close, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e ainda André Barata, da Universidade da Beira Interior. Ok, a gente está a ouvir. Ok. Bom dia para esta segunda mesa redonda. Nós vamos falar hoje de Inteligência Artificial e Filosofia do Conhecimento. O meu nome é Klaus Gärtner, como viram, eu sou do Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa. Peço desculpa para duas coisas. Primeiro, é a primeira vez como moderador, então se não faço tudo como deve ser, depois eu estou totalmente aberto para crítica. E segundo, veem que não sou português, então desculpem o meu português também, e se é necessário vou utilizar talvez uma outra palavra em inglês, ok? Bom, os nossos participantes, se eu posso rapidamente apresentá-los. Primeiro, o professor Hélder Coelho, ele é professor emeritus da Universidade de Lisboa, do Departamento de Informática da Faculdade de Ciência. O João Cordeville, que é o coordenador do Centro de Filosofia das Ciências, e ele é investigador também do Departamento de História e Filosofia das Ciências, também na Faculdade de Ciências. Depois temos o Robert Klaus, que é investigador na IFIL Nova, que é o Instituto de Filosofia da Nova, certo? E também investigador da FCSH, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e ele também é coordenador do Lisbon Mind, Cognition and Knowledge Group. Ok? Depois temos conosco o André Barata, que é professor da Universidade do Beira Interior, no Departamento de Comunicação, Filosofia e Política, certo? Sim. E investigador no LabCom. Do Praxis. Do Praxis, ok. Desculpa lá, eu vi isto no website, mas pronto, Praxis. Depois também temos conosco a Goretti Marreiros, espero que disse isto bem. Perfeito. Que é professora no Instituto Superior de Engenharia do Porto, no Departamento de Engenharia Informática, e também é investigadora, e que percebi agora, diretora, não? Também do Grupo de Engenharia do Conhecimento e Apoio à Decisão, certo? Sim. Ok, perfeito. Bom, então, a pergunta que nos vamos perguntar hoje é praticamente essa. Eu vou tentar que verdadeiramente todos vão falar sobre esta questão uma vez, também para dar muito espaço depois a vocês para intervirem, porque eu vi talvez que a última vez não foi suficiente tempo para isso, mas vamos ver como a coisa se desenvolve e avançamos assim. Então, a questão é, a IA pode ajudar a avançar o conhecimento humano sobre o mundo e o nosso lugar nele, ok? João, eu gostava que tu começas e, entretanto, já que começas, dizes, por favor, qualquer coisa que te interessa na investigação da inteligência artificial para a gente também entender isto. Ok. Então, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito boa manhã ainda. Enfim, estamos naquela interface entre a manhã e a tarde. Ninguém sabe se já é tarde ou é manhã. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, embora tenha sido o autoconvite, que faz parte da organização, mas pronto. Fica sempre bem dizer muito obrigado pelo convite. Então, eu vou ser um pouco provocador. Acho que também é bom para animar as hostes. Eu vou falar, quer dizer, nós temos isto como o ser humano, a questão do ser humano na inteligência artificial. Eu vou falar de alguma coisa que tem a ver com o ser humano, que normalmente não é o que se pensa nestes contextos, que é a ciência. Muitas vezes a gente não entende ou não percebe facilmente que a ciência é talvez o grande empreendimento humano. E para lançar isto, provavelmente vocês já sabem, eu não sabia até há uns dias atrás,
que o Instituto Alan Turing tem como projeto de chegar até, em 2050, conseguir produzir uma inteligência artificial que produza descobertas científicas ao nível de Prémio Nobel. Em 2050. Estamos em 2022, não é assim tanto. A pergunta, então, que se faz é, e a pergunta é, mais uma vez, o desafio que eles têm, eles chamam-lhe The Great Challenge, The Scientist Grand Challenge. O desafio que eles têm é produzir uma inteligência artificial que consiga produzir conhecimento científico de nível de Prémio Nobel. Ou seja, é como pensar que o Prémio Nobel de 2051 será uma inteligência artificial e não um humano. A primeira pergunta é que sentido é que isto faz? É realmente possível uma inteligência artificial produzir ciência autonomamente? É verdade, autonomamente. Ou a inteligência artificial nunca poderá ser mais do que um auxiliar à produção científica? Talvez valha a pena recuar um bocadinho. A pergunta, muitas vezes estas perguntas da ética, também, democracia, tudo mais, por vezes, há aqui, percebe-se a questão do incómodo, a preocupação, mas por vezes são perguntas que têm muita história, são perguntas muito antigas. E, por exemplo, esta questão da tecnologia na produção científica é uma história antiquíssima. Pronto. Obviamente, podemos dizer que a primeira ligação da tecnologia na ciência é, por exemplo, medir. Por exemplo, há quem defina a física como a ciência da medição. A física é, basicamente, fazer medições. Não vamos entrar agora em discutir se isso é assim ou não é. Mas todos nós, quer dizer, é óbvio que se utiliza a tecnologia e a instrumentação para fazer medições. E não há nenhum problema. Mais ou menos sofisticada é o que se faz. Também, obviamente, há a questão da tecnologia enquanto amplificador dos sentidos. Uma luneta, há pouco falava-se da questão do limite do humano. Bom, nós há muito tempo que sabemos que somos limitados. Quando o Galileu apontou o telescópio para a Lua, o que ele viu, e que depois todos nós podemos ver, são coisas que nós não poderíamos ver com os nossos próprios sentidos. E, portanto, uma forma de pensar a tecnologia na ciência é essa, é como amplificador dos sentidos. Seja um telescópio, seja um microscópio a ferramenta eletrónico, e agora vamos por aí. Coisas que nós jamais, alguma vez, poderíamos ver ou ouvir. Também há a questão da tecnologia enquanto auxiliar de cálculo, e isso também é óbvio. A introdução dos computadores vai logo trazer isso, vai logo trazer a possibilidade de fazer cálculo de uma forma muito mais simples, rápida, enfim, libertando o homem dessa tarefa, por vezes infinita, de estar ali a fazer cálculo. O computador faz. E nós também não temos nenhuma preocupação se o computador errou no cálculo ou não. Assumimos que o computador acertou no cálculo. Uma outra forma de pensar a tecnologia, que normalmente não se pensa, é pensar que a tecnologia é um materializador de teorias. Quer dizer, para produzir até para produzir coisas muito simples, como uma televisão, mas para produzir um computador, existem várias teorias por trás. No caso mais óbvio, no caso do computador, é a mecânica quântica. Um computador, que todos nós temos aqui, é uma materialização da mecânica quântica. E, portanto, também uma forma quase de verificação. Então, aqui, o instrumento ou a tecnologia não entram na fase de produção de dados ou de trabalho sobre os dados. É a própria forma de nós verificarmos que uma teoria científica é válida ou não é válida. Existe uma outra forma relativamente mais recente, que é, por exemplo, na química quântica é fundamental, que é a produção de modelos computacionais e a produção de simulações. Quer dizer, nós já não fazemos a experiência, já não fazemos provavelmente a experiência, porque já não é possível fazer experiência, ou porque seria muito árduo fazer experiência, mas pomos um computador a fazer simulação computacional, a fazer os modelos de cálculo daquilo, e muitas vezes há ciência que só se pode fazer assim. Seria impossível fazer de outra maneira. E, portanto, aqui já há um primeiro passo em que nós fazemos ciência com a tecnologia. Que nós pensamos a própria ciência com tecnologia. Já é diferente da questão do simples instrumento. Já é pensar com a tecnologia. Aquilo que, por vezes, na gíria filosófica se chamou Extended Mind. Nós não pensamos só
com a mente, nós não pensamos só com o nosso corpo, nós também pensamos, por exemplo, com aparelhos como este, e nos vamos adaptando. Muito bem, toda esta longa história para chegar agora à questão da inteligência artificial. Outra vez. E voltemos outra vez à questão, se a inteligência artificial, então, não é simplesmente mais um momento nesta relação muito antiga da produção de ciência com tecnologia, em que seria qualquer coisa que nos permitiria a nós, humanos, fazer ciência com auxílio, utilizando a inteligência artificial. Mas reparem, a ambição deles é outra. A ambição deles é que a própria inteligência artificial produza autonomamente, sem intervenção humana, a ciência de primeiro nível. Obviamente, coloca-se a questão, que não é a questão dos filósofos, mas que o filósofo, obviamente, tem todo o interesse em saber se é tecnologicamente, de facto, possível. Obviamente, precisamos aí das pessoas que trabalham realmente no sistema de inteligência artificial, saber se isto faz algum sentido. Se realmente é possível pensar que pudesse acontecer. Mas também podemos pensar que o que está aqui a acontecer é a pergunta que é o que é a ciência? Quando se diz como a inteligência artificial poderá produzir ciência, a pergunta é o que é a ciência? E é esquecer, eventualmente, que a ciência passa não por recolha de dados, identificação de padrões, extração do padrão, coisa que neste momento também já se faz na inteligência artificial. Ou seja, essa ciência que se descobre gaps na literatura, ou se descobrem padrões, dado que a base de dados é tão grande que ninguém poderia reparar que havia aquele padrão, mas isto continuamos a fazer como auxílio, mas é não perceber que a ciência não é isso. A ciência não é conjunto de dados, observação, extração para indução, e está feita à conclusão. A ciência não é isso, e diga-se de passagem, a ciência nunca foi isso. A ciência é controvérsia. A ciência é debate. Portanto, imagino dizer que uma inteligência artificial podia produzir ciência, seria dizer que em 2060 o colóquio será a inteligência artificial e o humano, onde um conjunto de inteligências artificiais se sentariam nestes lugares e agora fariam uma mesa redonda entre elas a discutir o papel do humano. Nós, obviamente, percebemos que isto não faz grande sentido. As inteligências artificiais, nós estamos à espera que elas entrem em controvérsia. Reparem, controvérsia não é elas trocarem informação, é discordarem do significado da informação e darem perspectivas diferentes. A ciência, pode-se dizer que a ciência é teorética, faz de teorias, e a teoria tem a ver, na sua origem grega, com a perspectiva no teatro que se tem. E esta é uma ligação, então, muito íntima entre a perspectiva, a controvérsia, o debate e a própria produção de ciência. E se vocês quiserem, outra coisa que também tem a ver com a ciência é que a ciência é democrática. A ciência não é pôr o problema e ter uma solução. E estamos resolvidos. Alguma aplicação tecnológica poderá ser assim. A ciência não é, pura e simplesmente, a resolução unívoca e única de um problema. Quer dizer, por vezes é, mas quando é a ciência fundamental, do primeiro nível, do prémio Nobel, normalmente não é assim. Portanto, passa pela controvérsia, passa pelo debate, passa pela discordância. A ciência passa também pelo pensamento crítico relativamente à base de dados. Por exemplo, obviamente, uma das questões principais da inteligência artificial não é tanto o algoritmo, mas é a base de dados que utilizam. Como disse o Paulo há pouco, obviamente, o problema muitas vezes está na inteligência artificial, quer dizer, a base de dados é um retrato que quer ser o tão fiel quanto possível da realidade. Se a realidade já é desigual, então vai sair desigualdade. O problema é que nós estamos a confiar tanto na inteligência artificial que ela vai produzir uma amplificação muito superior da desigualdade. E outra coisa que também podemos pensar é que talvez a recolha de dados provoque uma desigualdade onde ela não existia. Nós somos críticos, conseguimos ser críticos relativamente aos dados. Uma inteligência artificial que eu saiba não consegue fazer esse passo. Pelo menos não vejo como vai fazer. Outra coisa também importante em ciência são questões estéticas. Surpreendentemente, questões estéticas são fundamentais. Há cientistas que ficaram conhecidos por discordar, por rejeitar à partida teorias. E estamos a falar do Dirac, estamos a falar do Einstein, estamos a falar do Bohr, estamos a falar do primeiro nível de ciência, simplesmente porque eram feias ou porque eram bonitas. E há, de facto, alguma coisa estética na própria produção científica. Mas, mais do que tudo isto, a ciência é comunicabilidade. No final do dia, só há ciência
se houver a possibilidade de pôr em comum com o resto da humanidade a descoberta. Portanto, uma inteligência artificial produzir autonomamente ciência de primeiro nível implicava que ela conseguisse fazer outra coisa, que era explicar, falar, comunicar com toda a humanidade. E, eventualmente, ela conseguirá comunicar com os outros inteligências artificiais. Mas reparem, então isto significaria que teríamos outra coisa, que eram a ciência humana e a ciência e a inteligência artificial. E agora a inteligência artificial serviria como uma espécie de Deus. Ela já sabe como é que é o mundo e nós agora temos de descobrir o que é que ela descobriu. Portanto, para concluir, eu diria que é difícil que, uma vez uma inteligência artificial consiga produzir ciência de primeiro nível, porque nós estamos aqui a não perceber que a ciência passa por coisas muito humanas, como o erro, como a desconfiança, como a discussão, mas, acima de tudo, com a comunicabilidade. Muito obrigado, João. Vou dar a palavra agora ao professor Helder Coelho e uma perspectiva mais um informático. Eu costumo olhar para trás e pensar o que se passou nos últimos 66 anos. A inteligência artificial nasceu em 56, foi crescendo e no presente século, ou na passagem do século XX para o XXI, há um salto enorme em frente nos últimos 22 anos. Isso significa que houve ciência e que, neste momento, existe mais tecnologia do que houve anteriormente. É interessante de que, quando se fala na inteligência artificial, nós olhamos só para a tecnologia e esquecemos a ciência, como tu há bocado estavas a enfatizar, e eu acho que fizeste muito bem, porque a época que eu atravessei e eu comecei a trabalhar em inteligência artificial em 73, fiz o meu doutoramento em 80 e esse período foi relativamente lento. Andou-se bastante pouco. E nos últimos 20 anos há saltos em frente inacreditáveis que nos apontam que não em 60, acho que isso é muito longe, mas em 30 há hipóteses de termos mais benefícios, e falo em benefícios porque neste momento a comunidade da inteligência artificial começou a falar muito em benefícios. Obviamente, esses benefícios podem estar associados à tecnologia, mas não só. Há benefícios, mas há passos em frente na compreensão de conhecimento, que em 56 gostava-se que houvesse em 57 e foi-se adiando. Lembro-me dos 10 anos, daqui a 10 anos há um robô ou um programa que é capaz de bater um ser humano em xadrez, e que nós levámos bastante tempo a convencermos de que isso teria acontecido no fim do século passado, à volta de 90, portanto, aquele embate e o pulo da IBM foi magnífico, mas se compararmos esse pulo com a DeepMind e com
os poucos anos da DeepMind, 14 até 22, e os saltos em frente, não é só falar no xadrez, mas é falar na descoberta de remédios que existem e que não conhecíamos e que não conhecemos e que passamos a conhecer, antibióticos que são poderosíssimos para nós levarmos mais tempo de vida, e que isso aconteceu. Mas isto foi só um exemplo, porque se olharmos de 14, que é, digamos, há um corte em 2014 de passos em frente e de mais tecnologia, mais benefícios, nós conseguimos perceber que foi a ciência que portanto, conseguiu entrar mais nas nossas cabeças e houve passos que nós não conseguimos identificar. Eu, por exemplo, durante muito tempo era conhecido por ser um inteligente artificial ligado ao raciocínio e à lógica, ao prologue. Curiosamente, esse período passou, mas renasceu aqui há 2, 3 anos algo que era inevitável, era que depois de dizer que a lógica estava no fim e que já não era necessário para nada, ela foi reconstruída, ligada a outras coisas. O mesmo a aprendizagem. A aprendizagem profunda, que é o Deep Learning neste momento, muito bem explorada pela Google, produz um conjunto de novas coisas que não estávamos à espera, como, por exemplo, o passo gigante de passarmos de uma ou duas línguas que se conseguem traduzir para 110. E com, não é só a Google, na Europa, a Google nos Estados Unidos, mas na Europa também, empresas a conseguir competir com os Estados Unidos. Se olharmos mais para o Oriente, nós percebemos que o número de artigos produzidos pelos chineses superou anualmente o dos americanos. E os americanos, como todos sabemos, têm uma injeção anual ou mensal de britânicos que vão para os Estados Unidos trabalhar. Portanto, estes aspectos têm, do meu ponto de vista, a ver com ciência que se compreende melhor. Por exemplo, neste momento, quando se fala em um robô ou um programa que dialoga com um ser humano, uma das coisas que se quer, e que já há um bocadinho, mas não há tanto, é que se o robô sabe tanto, porque é que ele não explica as coisas de que sabe? E, inacreditavelmente, explica pouco. E, portanto, esta capacidade que vai aumentando, cada vez explica mais, faz-me pensar de que, eventualmente, nos próximos anos, teremos mais conhecimentos e quentes. Muito obrigado. Agora vou dar a palavra novamente a um filósofo, Robert. Ok, muito obrigado, Klaus, e muito obrigado a Paulo e Victor, os organizadores, para convidar-me. Tenho que dizer, provavelmente é melhor que falo em inglês, porque
Meus colegas sempre dizem que depois de 2 minutos fala em inglês, porque entendemos mais. Okay, so we've spoken a lot already about the structure of knowledge and how artificial intelligence might especially affect the sciences. And this is obviously a very important topic. And almost every week, there is a new example of something quite profound, right? So one of the recent ones was this Google DeepMind program, which can predict the folding of DNA proteins. And probably any paper which is going to be written from now on about protein folding, which was a huge problem in science, a kind of practical problem, will now be written with this in the background. So if the answer is, has artificial intelligence changed the structure of human knowledge? The answer is obviously yes. Obviously yes, without any doubt whatsoever, that's the case. But I think why science is very important, what I'm actually interested in, most interested in, is the way that artificial intelligence is already dramatically restructuring everyday knowledge. And it's happened over the last 15 or 20 years. And I would argue that programs like Google Search, in many respects, I think it is an artificial intelligence program. I think it's difficult. Anybody who knows about the technology behind that, that's kind of what it is. There is this strange phenomena with artificial intelligence that people invent an algorithm and it's called artificial intelligence, and then it becomes every day, and now it's just computer science. So there's this sense over time that artificial intelligence is kind of always has to keep running to keep up. It has to do something new, otherwise it's not really artificial intelligence. But let me put it like this. The structure of knowledge has changed. The structure of everyday knowledge has changed. Wikipedia, on the face of it, not an artificial intelligence system, now changes the way that everybody interacts with knowledge. There's a very unfavorable phrase in English, which is JF. So if you ask somebody a question about a factual question, they say, well, just effing Google it, right? So it's kind of changed the background because everywhere you go, you have mobile phones attached to the internet with which you can settle these kind of questions. I've got very interested in these so-called smart speakers, which maybe many people have, sitting around the house, in their cars, in their air conditioning systems. I mean, they seem to be almost everywhere. You can ask, for instance, Amazon Alexa, tell me about the French Revolution. And Alexa will reference off to Wikipedia, and she will reply, I found this on Wikipedia, and it will give you a little breakdown that kind of Amazon have edited in some way, or maybe it was done with some kind of artificial intelligence process. And this changes the structure of knowledge, because everyday human knowledge is situational and environmental. We depend on the world as it impacts on us on a moment-by-moment basis. And this is now everywhere, part of everybody's everyday life. And so, of course, it changes the structure of knowledge. And as you can probably tell, I could go on and speak about many, many examples of this, because I've been kind of collecting them for a book that I'm writing, apart from anything else. But I won't. I think one thing which is becoming very clear is, as the structure of the environment changes, the structure of human knowledge changes with it. So we are coming to rely upon more and more embedded artificial intelligence in the everyday world everywhere. And the biggest questions over the next 20 or 30 years is kind of how we deal with this. And I'm going to be a little bit provocative like Giles was at the beginning. My provocation is this. I do think my dear colleagues in artificial intelligence, because I'm a philosopher, have got it a little bit wrong, right? And this is how I think, in the main, they've got it wrong. The model that's always put forward is the agent model of intelligence. And the way that we conceive of artificial intelligence is as an independent agent. And that's not to say artificial intelligence can't be an independent agent. Indeed, all of my colleagues are busily trying to build independent agents. So probably they're very clever people, and at some point they'll be successful. But this is not really what we're faced with. We're faced with something which can operate with us and expand. Joao actually mentioned it already when he mentioned the extended mind, which we can lean upon to do various things. So an article 2 years ago was written for The Guardian by GPT-3. I was looking at, last week I found a comic which was drawn by an artificial intelligence.
photorealistic comic. People have won art prizes with artificial intelligence systems that look like they're human rendered. So I put it to you this: skillful human practice is going to depend on these systems. That's the future of our practice. So we either design them so that we're part of it, or we design them so it kind of shuts us out. And this is the most pressing question of all. I mean, it's not just a design question, because it's clearly a question about politics, about human agency, about individual choices, about bureaucracies, about what data can be held on those, and all those kind of questions. But ultimately, it's a question about choices we make about the design of these devices. And either we build them such that they enhance human agency, that they enhance human creativity. And I've actually done a bit of work on this. We can talk about it, what that might mean, because it's easy to just say that abstractly. But I think it is possible. Or we design them so they include us out, so that they become more and more opaque, more and more difficult for us to see into. And if you look at the model of, for instance, the Amazon Alexa device, there is a big difference between those devices and even apps on your phone. Because when you do an app on the phone, you see something about it. You see an interface. You see how to interact with it. If you say to Amazon Alexa, tell me about the French Revolution, you're very, very reliant on what's been pre-programmed into the system on what comes back. It's a very opaque interface. So although I like these systems and I play around with them a lot, I think we have to be very careful in exactly the direction that we go with them. So this would be my final word. Pay attention to exactly how we design these systems. And my colleagues who really do this, I mean, they have a huge humanistic task on their hands, really. It's a necessary task, but one that we should all be included in. Thank you, Rob. Well, then let's go back to the engineers and ask Goretti what she thinks about this. Desculpa. Agora, pronto, como sou estrangeiro também, eu fiquei automaticamente. Desculpa lá. Nada. Espero que entenderam. Sim, foi. O seu alemão era pior. Pois. Sim, aí eu não ia concordar com nada porque não ia perceber nada. Okay. Então, muito bom dia a todos. Obrigada pelo convite para estar aqui. É muito bom estar num fórum multidisciplinar como é este, não é? Portanto, acho que é um aspecto muito importante e que vale a pena sempre realçar. Portanto, nos últimos anos eu tenho trabalhado no desenvolvimento de sistemas inteligentes e de sistemas inteligentes que de alguma forma tentam apoiar, estender as capacidades, sejam elas de processamento, análise de informação dos utilizadores, não é? Portanto, assim, de uma forma simples. Respondendo à questão, ou tentando responder à questão se a IA pode ajudar a aumentar o conhecimento humano nas diferentes estruturas, como estavam a referir, na minha opinião, sim. Portanto, com diferentes vertentes, com diferentes contributos. A questão do Explainable AI, que tanto falamos, que eu acho que é muito importante e relevante para aumentar a aceitabilidade dos sistemas desenvolvidos, não é? Portanto, é fulcral. A auditibilidade, que também foi referido no painel anterior. A interação entre os agentes de software, que é um inevitável das pessoas de IA falar de agentes, e os humanos. Portanto, eu acredito que é nesta interação que também vai surgir o novo conhecimento, portanto, que emana da interação entre as peças de software e os humanos, não é? Portanto, existem vários trabalhos, por exemplo, na área da argumentação, do argument mining, que são bastante interessantes e relevantes. Também acho que uma questão que ainda não foi aqui falada e que também está relacionada com este painel e com o painel anterior, que é
no meu papel enquanto professora, não é? Enquanto docente, eu estou a lecionar neste momento um mestrado de Engenharia e Inteligência Artificial, portanto, a formar profissionais desta área, que serão investigadores no futuro, quem sabe, mas um número muito significativo está a ir para a indústria, não é? Portanto, e eu acho que aqui temos um papel muito ativo e muito importante no âmbito desses cursos, em trazer a questão multidisciplinar para o curso, ou seja, não dar só uma formação técnica, mas alertar para questões como esta que estamos aqui a debater neste primeiro simpósio. Portanto, acho que é bastante relevante. Nos últimos, e pegando um bocadinho nas palavras do professor Hélder, nos últimos 10, 20 anos, a IA cresceu de uma forma que eu não julgaria possível, não é? Portanto, não tínhamos o poder computacional, não estávamos preparados para isso. A IA chegou ao público em geral, não é? Portanto, todos nós, no nosso dia-a-dia, estamos a lidar com sistemas inteligentes por trás, que estão baseados em IA, que nós podemos ir um bocadinho mais para trás, não é? Portanto, se calhar alguns não se lembram, mas há uns anos atrás nós íamos alugar um DVD para ver em casa. Existia uma grande empresa, que era a Blockbuster, não é? Que tinha lojas espalhadas por todo o país. Os meus filhos não fazem a menor ideia o que é que isso é. Não é? Portanto, o que é que é natural para mim hoje? É o streaming. Eu vejo uma série e já estou a receber a recomendação de outra série semelhante para ver, e isso é natural, não é? Portanto, o consumidor faz parte do nosso dia-a-dia. E eu acho que a IA entrou de mansinho nas nossas vidas e instalou-se. Sobre o futuro e se vamos chegar a atingir o desafio do Instituto Alan Turing, eu não sei. Mas também não digo que não é? Portanto, se nós tivermos estes avanços todos nesta última década, e se formos ainda mais para trás, no workshop de verão, não é, de 56, foram feitas uma série de promessas que daí a 10 anos seria conseguido isto e aquilo e aquilo e aquilo, e depois não foi, e a IA nessa altura caiu um bocadinho no descrédito, não é? Mas depois agora retomou verdadeiramente. Portanto, se é o tempo de fazer essas promessas ou não, se elas vão ser cumpridas ou não, se a questão da singularidade, da sentiência, da super inteligência artificial, se chegaremos lá, não sei. Acredito é que devemos fazer o nosso melhor para estarmos preparados e para preparar os profissionais que vão trabalhar nessa área. Muito obrigado. Interessantemente, a Universidade de Lisboa, na sua formação de informáticos, já tem incluído uma cadeira que, de facto, está ali para lhes ensinar todas estas questões grandes sobre a inteligência artificial. De qualquer maneira, André Barata a dizer-nos mais coisas filosóficas. Sim, senhora. Bom, eu sinto-me um bocadinho fora de jogo porque, enfim, eu sou filósofo, efetivamente, mas trabalho em domínios que vão mais para a fenomenologia e para a filosofia social e política, embora neles eu acabo por tocar muitas vezes estes temas e até me sinto dividido entre a mesa anterior e a mesa, a presente mesa. Mas a pergunta é bom, é um exercício filosófico analisar a pergunta. A pergunta é: a IA pode ajudar a avançar o conhecimento humano sobre o mundo e o nosso lugar nele? Portanto, já estamos a restringir o conhecimento ao conhecimento humano, deitamos de fora conhecimento, por exemplo, o conhecimento que está no genoma, que é conhecimento, e
E é o conhecimento humano sobre o mundo e o nosso lugar nele. O que remete logo também para a questão prática, para a questão ética, para a questão política, para a questão... Não é? Mas depois está aquele aspecto. Temos uma ambição enorme que pedimos à inteligência artificial, mas ao mesmo tempo só ajuda. Só ajuda, fica ali subordinada, bem no lugar dela. E eu queria desafiar um bocadinho esta representação, porque eu, de facto, parece-me que há um lado trivial de resposta, não tendo competência técnica por aí além, mas acho que, enfim, não erro muito em dizer que a inteligência artificial ajuda no sentido em que prolonga capacidades de computação que, na verdade, de alguma maneira, nós todos computamos. Nós todos somos dispositivos de inteligência artificial natural. Quando ensinamos os meninos a fazer contas de somar, ou de multiplicar, ou logaritmos, ou jogar xadrez, estamos a funcionar como máquinas. E, portanto, nesse sentido, há, efetivamente, uma resposta positiva. Mas esta resposta é uma resposta suficiente para a ambição colocada, que era responder à pergunta o conhecimento do nosso lugar no mundo? É uma pergunta, é daquelas perguntas metafísicas. Provavelmente, tirem lá a inteligência artificial, apanhamos lá nós, eu não sei responder à pergunta. É a história da filosofia, efetivamente. Ou seja, no fundo, pode a inteligência artificial substituir a filosofia? Ou a ciência, como disse aqui à minha esquerda? Ora bem, eu gostaria de dizer duas coisas, brincando um bocadinho com a pergunta. Por um lado, há este prolongamento, de facto. E, por outro lado, há algo que me inquieta e que vem um pouco da linha daquilo que foi sendo dito na mesa anterior. É que, na medida em que a inteligência artificial entre nos nossos cotidianos, de alguma maneira, nós ausentamos, digamos assim, há uma espécie de possibilidade de substituição, por exemplo, justamente quando, em vez de eu conduzir o carro, passa o carro a conduzir-se por si próprio. E há todo um conjunto de boas razões para acreditar que é mais seguro fazê-lo. Aliás, isto enquadra-se muito bem na concepção de uma sociedade securitária, uma sociedade muito securitária, que é uma discussão a montante da discussão da inteligência artificial, pode encontrar bons argumentos, não é, na implementação de inteligência artificial em todos os aspectos da nossa vida, porque diminuímos o risco. Alguém dizia há bocadinho, não é, que 1 bilionésima possibilidade de haver um risco de um tal algoritmo. E, portanto, deste ponto de vista, eu não tenho dúvidas nenhumas de que temos uma resposta. Mas a pergunta mesmo sobre a filosofia, não é? Sobre o fazer ciência, sobre os aspectos da controvérsia, enfim, aquilo que é efetivamente humano, não é? Pois bem, eu aí tendo a pensar que talvez também dependa da maneira como se desenvolve a inteligência artificial, não é? Efetivamente, os projetos de Strong, não é? A inteligência artificial forte, não é? Portanto, Strong IA, não é? Sim. Procuram ir ao encontro justamente de propriedades da experiência que são da experiência humana, de conhecimento, que não são propriamente da ordem da computação, são da ordem, enfim, de propriedades como aquilo que se chama na filosofia da mente, o squalia, não é? As propriedades da experiência e não propriedades do objeto de experiência. E essa é uma linha de desenvolvimento que é perseguida, a IBM, não é? No site da IBM vem lá a descrição do projeto de inteligência artificial forte e justamente a linha de desenvolvimento vai nesta direção. Agora a pergunta é, mas há conceptualmente alguma coisa do ponto de vista lógico, do ponto de vista, enfim, das implicações lógicas, metafísicas, que permita dizer que é impossível desenvolver uma inteligência artificial que consiga exprimir propriedades da experiência de um objeto, como, por exemplo, como sabe a água, como sabe a luz de Alcochete ou o Barca Velha. Há alguma coisa que, do ponto de vista lógico, que me impeça? Uma coisa é eu dizer, não, eu nem sei qual é a resposta, não faço a menor ideia como é que eu chego lá. Está bem, mas isto não quer dizer nada, não é? Quer dizer, simplesmente não sabemos. Mas sei que não posso saber, aí é que se coloca, parece-me, uma questão profunda. E efetivamente, eu tendo a achar
que não há nenhuma impossibilidade lógica, não vejo nenhum argumento do ponto de vista lógico que me impeça de conceber que em 2050 tenhamos esta plateia composta por outras entidades. E este é o tema, por exemplo, do pós-humano, não é? E talvez aqui nós, mais uma vez, possamos sair um bocadinho da discussão mesmo da inteligência artificial, ir um bocadinho a montante, não é? E tentar identificar um fenómeno que acontece muito, sobretudo na história do pensamento ocidental, que é uma espécie de determinação de dicotomias muito claras, não é? Polaridades muito claras. Eu penso num filósofo que morreu agora muito recentemente, não é? Um grande filósofo francês, o Bruno Latour, não é? E o Bruno Latour, de certo modo, justamente contribuiu para contrariar esta tendência histórica, né? Que é de ser um pouco, bom, mas se calhar entre a polaridade existe uma série de contínuo, não é? Um contínuo, e nós podemos encontrar, por exemplo, ele em vez de opor o mundo entre sujeitos e objetos, não é? Em que os sujeitos podem ser atores e os objetos são passivos, são agidos. Ele diz, bom, mas calma lá, que há objetos que podem ser actantes. E dá o exemplo, por exemplo, de um quebra-molas, de uma lomba da estrada. Mas, por exemplo, podia ser a Wikipedia, que altera a nossa maneira de relacionarmos com o resto, não é? E podemos, se calhar, pensar em híbridos. Aliás, a categoria do híbrido é uma categoria bastante importante para pensar isto. E depois, finalmente, há uma outra questão, que é, independentemente desta possibilidade de pensarmos um contínuo de possibilidades, digamos assim, o que é que a gente sabe realmente do outro lado? Ou seja, da nossa cabeça. Uma das perguntas que tinha sido lançada inicialmente para esta mesa era a questão justamente da relação da emoção e da possibilidade de uma máquina um dia ter emoções, não é? Mas não foi há muito tempo que justamente o António Damasio, não é tanta questão da emoção ser importante para a decisão racional, que isso é o que vem lá, não é a lição mais famosa dele, não é? No Erro de Descartes. Mas depois há aquele outro livro, Ao Encontro de Spinoza, o Looking for Spinoza, em que ele faz uma espécie de pequena revolução copernicana, em que diz, bom, realmente a emoção não é simplesmente a expressão de um sentimento interior. A emoção é prévia, até evolutivamente, ao sentimento. O sentimento é uma espécie de apreensão consciente à emoção. O que significa que a emoção é uma resposta imediata, de defesa ou de resposta a uma oportunidade, mas que não carece, digamos assim, de senciência, de consciência, não carece de nada disso. No limite, podemos dizer, uma mosca tem emoções, ela reage. Bom, se uma mosca tem emoções, será que não conseguiremos um dia ter uma máquina com emoções? Mas isto só para tentar dar um bocadinho a polémica, polemizar aqui a ideia de que o que é isso do nosso conhecimento acerca de nós próprios, não é? Consciência, sujeito, humano, etc. Não é? Então, muitas vezes acho que é aqui um jogo, e por isso é que acho também muito interessante estas aproximações entre filosofia da mente e inteligência artificial, porque de facto elas são, um bocadinho como aquilo que Francisco Varela dizia, não é? Elas acabam por, de alguma maneira, serem reciprocamente iluminadoras, não é? Quer dizer, há aqui um trabalho reciprocamente iluminador, mas acho que também há um trabalho de fundo em que temos que também, de certo modo, fazer também alguma desconstrução do que são os dicotomias e as essencializações e os lugares irredutíveis que herdamos da nossa própria, da nossa própria tradição, não é? Ocidental. Eu não sei se estou a falar muito tempo, se calhar estou. Mais ou menos. Mas seria para isto. Perfeito. Okay. Agora, perfeito. Ok, muito obrigado ao nosso painel. Eu acho que é suficiente para nós falarmos e talvez vamos simplesmente abrir para vocês comentar, pergunta e fazemos assim. Primeiro aqui em frente. Vem alguém com um microfone, sim. Só relembrar, pedir sempre para se apresentarem e também, caso representem alguma organização, por favor, também mencionem. Não. Aqui. Oh. Primeiro. Sim, obrigado, desculpa. Ernesto Costa, não filósofo. É a minha profissão. A minha questão é mais dirigida ao João Cordovil. E é o problema de se em 2050 será ou não possível uma descoberta ao nível de um prémio Nobel. E depois a intervenção, no fundo, dizendo, se eu bem entendi, a ciência é um ato social e, como tal, a máquina nunca poderá
ser um produtor de ciência. Eu desconfio que isso não é bem assim. E daí a pergunta é, já hoje, by the way, já no passado, muito antigo, nós tivemos máquinas que descobriram novas conjecturas matemáticas e que depois as provaram. Portanto, isso faz parte do passado. Por outro lado, a definição se algo é ou não prémio Nobel é social. É social. Por isso, a ciência pode ser feita individualmente. Einstein, calma. Os filósofos limitam-se a abanar a cabeça. É verdade. A questão é, eu só aceito algo quando socialmente ele é aceito como um ato científico verdadeiro. Essa é a questão. Portanto, a produção da ciência, qualquer uma pode fazer. Depois, se é aceito ou não como um facto científico verdadeiro, é outra conversa. Muitas teorias foram aceitas e mais tarde foram contrariadas. Por isso, à pergunta, pode uma máquina em 2050 fazer uma descoberta de nível Nobel? Eu digo que pode, porque se calhar já no passado mais recente, o poderia fazer. Queres responder rapidamente com 2 frases? Não, com 2 frases é impossível, porque no cima são 3 questões, mas eu não vou... Quer dizer, sim, a ciência é um ato social, como outras. Sim, o critério de validação em ciência é também um ato social, e não vamos entrar nesta questão, mas por vezes há muito paralelismo não visível entre o critério de validação em ciência e o critério de validação em arte, mas não vamos entrar por aí. Agora, não existe tal coisa como ciência individual, quer dizer, a ciência é sempre coletiva. O Einstein não escreveu sozinho, que se lembrou, sem falar com ninguém, sem dialogar com ninguém, sem saber dados de ninguém, isso não existe. O Einstein não foi esse o caso. Tinha imensa gente com quem trabalhou, para não entrar na pequena história que a primeira mulher, a Mileva Marites, por quem fez a produção matemática, supostamente, bom, enfim. Portanto, não existe tal coisa como ciência feita individualmente, como também não existe a ciência da coisa individual. Mas isso agora seria outro assunto. Aqui vamos lá ver uma coisa. Vamos distinguir 2 aspectos. Uma coisa é a inteligência artificial, ou qualquer sistema de computação, ser um auxiliar de tal maneira decisivo que não havia aquela produção científica sem aquela tecnologia. Isso estamos todos de acordo. Quer dizer, há áreas da ciência que são assim. Seria impossível de outra maneira. A questão aqui não é essa. A questão aqui é se realmente seria possível uma inteligência artificial sozinha, aí nesse sentido, sozinha, autonomamente, sem diálogo humano, produzir ela própria uma hipótese arriscada, porque isso também faz parte da ciência, produzir uma hipótese arriscada, e produzir uma hipótese arriscada, pensar qual seria a cosmovisão que suportaria aquilo, ou seja, tem que ter uma ontologia, de certo modo, pode ser mais forte, pode ser mais fraca, mas tem que ter uma ontologia. E depois tem que pensar que experiências poderiam verificar ou infirmar aquilo, e depois ainda tem que comunicar aquele resultado e depois ser aceito pelos seus pares e tudo mais. E depois, a outra fase, que é a fase verdadeiramente mais coisa, que é isto, é entrar em controvérsia de haver outro cientista que diz: desculpe, eu não concordo consigo, como sempre aconteceu em ciência, e a ciência sempre se fez assim. Nunca houve ciência em que alguém diz: descobri isto, meus senhores, está aqui, toda a gente, vimos. Isso nunca aconteceu numa ciência. Quer dizer, pequenos resultados, com certeza, mas produção científica forte, não. Isso não aconteceu. Pronto. Ok. Há mais uma questão ali? Sim, muito obrigada. Susana Aires de Sousa, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. A minha pergunta inicial também era na linha daquilo que o Ernesto Costa acabou de colocar ao João Cordovil, e depois uma segunda pergunta muito breve, mais do ponto de vista do conhecimento e da filosofia do conhecimento. Eu não tenho muitas dúvidas que a inteligência artificial mudou a forma da aquisição do conhecimento. Isso parece-me um facto.
Também não tenho muitas dúvidas, aliás, vejo isso todos os dias. Eu que fazia trabalhos que tinha que ir às enciclopédias, os meus filhos vão à Alexa ou vão ao Google e conseguem reunir a informação sem ter que ir a uma enciclopédia. Portanto, mudou a forma como nós adquirimos. Também mudou a forma como se constrói o conhecimento, não é? A própria ideia de estratégia na construção do conhecimento foi mudada pela inteligência artificial. Basta pensar na jogada criativa que nunca tinha sido pensada por um humano e que a máquina pensou e fez com que o humano desistisse de jogar o Go, não é? No caso que todos conhecemos. E também não tenho agora sim uma dificuldade que gostava, se possível, que o João me respondesse, em saber como é que eu hei de chamar ao facto de a inteligência artificial ter descoberto uma molécula, ou ter identificado, vou suprimir a palavra descoberta, vamos ver se poderá ser isso a etiqueta ou não, ter identificado uma molécula que em meses que demoraria ao cérebro humano anos a identificar essa molécula. Isto não é uma descoberta científica, pelo menos, e a quem é que ela se atribui de alguma forma, não é? A outra, portanto, esta é a questão muito concreta. Eu posso chamar isto de descoberta científica, porque depois a outra questão complexa é o que é a ciência. Por exemplo, o direito é uma ciência? É uma questão que eu costumo discutir muitas vezes com um físico que tenho lá em casa. Ele acha que não. Eu acho que tem alguma coisa de ciência. E também tem alguma coisa de ideias individuais, muitas vezes. Claro que para termos ciência, para termos uma proposta científica, ela precisa ser questionada, e é aí que se distingue do dogma, não é? Acho que era isso um bocadinho que estava a querer dizer. Bom, voltando à segunda pergunta, agora mais de caráter geral, e gostava que aqui me ajudassem porque eu não consigo fazer o raciocínio completo. Quando nós falamos no conhecimento da inteligência artificial, estamos sempre a falar de um conhecimento probabilístico, de um conhecimento de base estatística. Quando nós falamos do conhecimento humano, eu creio que a perspectiva é a contrária. A perspectiva é a do conhecimento individualizado, não do conhecimento científico. Estou a falar de conhecimento agora, da apreensão de conhecimento, não de conhecimento científico. Porque se chama inteligência artificial e filosofia do conhecimento, esta mesa, não é? Portanto, quando nós falamos do conhecimento humano, não é um conhecimento de base, tem experiência e nesse sentido tem alguma coisa de estatístico do que aconteceu para trás, mas é sempre um conhecimento aferido a algo muito concreto. Por exemplo, um veículo autónomo, vou terminar, um veículo autónomo, só para perceberem o exemplo e depois me dizerem se isto tem alguma relevância em termos de aquisição de conhecimento, é incapaz de identificar uma pessoa que vai empurrar uma bicicleta e nessa bicicleta leva sacos de plásticos, porque aquilo não cabe na estatística. Portanto, não vê ali uma pessoa a empurrar uma bicicleta com sacos e tem problemas a identificar este obstáculo. E, por isso, não parou a tempo e a pessoa foi atropelada mortalmente. O primeiro caso de atropelamento mortal por um veículo autónomo. Este mesmo episódio, ao olhar humano, é perfeitamente identificável, ou seja, a pessoa humana olha e vê uma pessoa a empurrar uma bicicleta com sacos pendurados. Há aqui ou não, na aquisição de conhecimento, uma perspectiva completamente distinta que a IA dificilmente poderá alcançar. Desculpem, foi muito longa, não é? Desculpa. João? Ok, vou tentar ser muito breve, porque lá está, a segunda pergunta é mais geral. Mais uma vez, a utilização da inteligência artificial como de sistemas de computação, como qualquer outra tecnologia, sim, é verdade, o folding de moléculas foi produzido e quase só podia ser produzido pela inteligência artificial, embora seja um resultado também ele próprio discutível. Há discussão se foi feito isso ou não foi feito. Há áreas em que, de facto, a inteligência artificial é decisiva para se conseguir ter o facto científico, entre aspas. Agora, a questão é a mesma coisa que jogar com o Dalé para produzir obras artísticas, ou pseudo obras artísticas. Eu chego lá, introduzo uma frase, e ele produz um conjunto de imagens e eu seleciono a imagem. Está a inteligência artificial a produzir arte? Não. Pode haver ali arte? Sim. Porquê? Porque há uma intencionalidade, há um sujeito humano, que
utilizou aquele instrumento, e neste caso, por exemplo, para o folding das moléculas, ou para a descoberta de uma coisa muito antiga, que é a descoberta de fármacos, que faz as combinações e faz combinações, algumas são úteis, outras não são úteis. Aquilo até está diretamente ligado ao sistema de patentes, que é para ir patenteando uma a uma, já nem sequer passa pelo humano. Agora, há um humano que produz o algoritmo com aquela intencionalidade, com aqueles dados, com aquela função. Quer dizer, há humanos por trás. E, portanto, da mesma maneira que ninguém se coloca a pergunta se eu faço uma conta na máquina de calcular, quem é que fez a conta? Se fui eu, se foi a máquina de calcular. Se o resultado lá está, que pode ser útil para construir uma ponte, quem é a responsabilidade? É da calculadora ou é do engenheiro? Da mesma maneira, aqui continua a ser ciência humana feita com uma tecnologia. Obviamente uma tecnologia muito relevante, que é a tecnologia que de facto nos vai expandir a capacidade de conhecimento científico, mas a questão aqui não é o humano com a inteligência artificial. Aqui é a possibilidade da supressão do humano e ter só a inteligência artificial. Pronto. E agora a segunda pergunta eu deixo. Pronto, o Rob também quer dizer algo. Sim, é que acho que temos um problema aqui. O desafio Turing, o desafio não é bom para nós, não é bom para seres humanos. Porque próprio não queremos uma inteligência artificial que é completamente autónomo, pode interactuar no mundo social. Não queremos isso. Uma pergunta mais interessante, ou podemos considerar também neste contexto, é se vai ser uma descoberta científica com nível de prémio Nobel que é feito sem a ajuda de inteligência artificial nos próximos 50 anos. Boa. É possivelmente que não é, porque agora a nossa maneira de fazer ciência é dependente destes sistemas algorítmicos. Esse é o mais importante, porque este é o mundo de conhecimento, não é um desafio tão problemático, mas é a realidade do nosso conhecimento. Ok. Pelo menos há uma pergunta ali atrás ainda. Eu não tenho, acho que o João respondeu muito bem. Ok. Há uns outros aspectos, mas... Ok, acho que pronto, João... está bom. Aqui. Eu quero ser rápida porque imagino que a hora também esteja avançada. Eu estou a ouvir esta questão de até que ponto é que a inteligência artificial poderá assumir-se como cientista, basicamente é isto. E questiono-me, sobretudo porque sou da área das ciências sociais, não é? Sou da área da sociologia, e chego a pensar que não existem ciências exatas e ciências sociais se pensarmos para quem é que elas são desenvolvidas, não é? Todas as ciências, neste sentido, serão humanas porque se dirigem para o desenvolvimento, enfim, das sociedades e da humanidade. Mas até que ponto é que, se nós legitimarmos este poder que poderá vir a ser atribuído aos sistemas inteligentes artificiais para construírem conhecimento científico, até que ponto é que não estaremos a abdicar de uma postura perante a apreensão da realidade numa postura indutiva e não voltar à fase de posturas positivistas e exclusivamente dedutivas, não é? Porque nós temos uma história em termos metodológicos, estou a falar, por exemplo, na área das ciências sociais, em que, pronto, passamos muito do positivismo para o construtivismo, partindo do pressuposto que a realidade não é assim tão objetiva que se possa captar de uma forma tão rápida e... Enfim, era essa a minha questão sobre a vossa opinião. Obrigada. André Barata quer dizer uma coisa. Eu queria dizer qualquer coisa assim. Tem que ver muito com esta questão do humano, não é? Do humano. Vamos ver, vou ser um bocadinho paradoxal. Nós ficamos fascinados com os resultados da inteligência artificial e da maneira como a inteligência artificial consegue aproximar-se da performance, digamos assim, do humano. Mas, ao mesmo tempo, estamos constantemente a tentar cavar a diferença e a fazer ali os interditos, quase, os interditos. Eu tenho muitas dúvidas, por exemplo... Hoje de manhã lembrei-me agora por causa justamente da invocação da ética durante a parte da manhã. Se pensarmos, por exemplo, na ética utilitarista, a ética utilitarista, em grande parte, pede para fazer contas, não é? E quando temos os algoritmos relacionados com a ética utilitarista, no fundo, temos inteligência artificial, portanto, dentro da ética, não é? A ética não está a montante. E então, eu sinceramente, eu penso que aqui o passo importante a dar é
eu acho que eu sinto-me bastante bem informado pela ficção científica. Leio o Solaris, vejo o Blade Runner e vejo a questão colocada da maneira que me parece produtiva, que é o humano, sim senhora, e os demais que podem, com maior ou menor proximidade, se calhar fazendo o mesmo, se calhar fazendo coisas que nós não imaginávamos. E, portanto, não é simplesmente fazer o mesmo que nós, melhor. Podem fazer coisas completamente diferentes, não é? E termos uma comunidade progressiva, enfim, em que nós somos parte de uma comunidade com outras formas de pensar, de estar, e que o facto de termos sido nós os criadores dela não faz disso motivo para a subalternizar. Eu educo os meus filhos um dia serão melhores. Não há vinculação lógica em não garantir a total autonomia e emancipação, aliás a palavra emancipação prende-se com isso, não é? Emancipação a uma entidade de que eu fui criador, se ela sofrer qualquer coisa como aquilo que eu reputo ser humano, ser angustiável, sofrer, de alguma maneira, a experiência pura. Alguém ali há pouco falava do caso do conhecimento humano ter experiência, mas precisamente por que não pensar o desenvolvimento da inteligência artificial, não é? Da inteligência artificial forte, que em vez de computar-se, não é? À maneira de quem joga de xadrez melhor que nós, consiga, de facto, ter experiência. E muitas vezes aqui a nossa resposta é logo dizer não é possível, o conhecimento humano tem experiência e o computador não vai ter experiência. Mas eu pergunto-me, mas porquê é que nós achamos que a nossa experiência é de tal maneira irredutível? Por exemplo, eu quando estou a escrever, eu gosto de escrever, eu escrevo bastante e quando estou a escrever, geralmente eu sou muito menos autor da escrita do que veículo de uma escrita. O que está ali a trabalhar é um depósito de crenças, de desejos, e quem é que diz que uma máquina não pode ter tudo isto? E reparem, o exemplo da tradução, para mim, já é absolutamente fascinante. Quer dizer, hoje em dia o nível de tradução, porque traduzir uma língua é traduzir um mundo, é traduzir uma visão do mundo, é traduzir nuances e nuances. Hoje em dia os níveis, o DeepL, não é? O nível de qualidade de tradução que já se consegue automaticamente. E portanto, às vezes eu pergunto-me, mas a questão é porque simula? Mas o que é que em mim não é simulação também? Quer dizer, não é? E portanto, talvez, tentar, enfim, desmistificar um pouco a essencialização, as dicotomias e dar um passo um pouco em diante de um pós-humano que não deixa o humano fora, mas também não pode ser feito neste paradoxo de a gente cria a criatura, mas a criatura é nossa escrava. Vou pedir que seja mesmo muito sucinto, está bem? Porque temos mesmo de terminar a sessão. Sim. Ok, posso pedir-lhe uma coisa? Depois vamos ter um lunch e vamos comer e depois discutem isto à força, ok? E pronto. O João quer ainda dizer alguma coisa? Só quero dizer três frases. Estou pronto. Vai depois tu, Belarmino. Não, ainda bem que levantou a questão das ciências humanas, porque aí é mais curioso esta questão. E só quero-vos recordar, um dos prémios Nobel é de economia. Imaginem que uma inteligência artificial, de facto, faz um trabalho que ganha um prémio Nobel de economia. Um modelo económico qualquer. Implementamos-o? Ok, mas isto eu fui praticamente pressionado para acabar num certo tempo. Eu peço imensas desculpas, eu acho que nós não conseguimos mais. Mas era a interação com os cientistas das ciências sociais. Pois, mas a coisa é que, olha, estas coisas vamos discutir agora, eu peço desculpa, mas agora temos vamos ao almoço, temos todo o mundo tempo do mundo para discutir. Tinha um contra-exemplo extraordinário para aquela nossa amiga socióloga. Extraordinário. É extraordinário, é verdade. Mas pronto, agora acaba o tempo. Muito obrigada.
Vamos então fazer agora a nossa pausa para almoço. Eu pedia que regressassem às 2h15, por favor, se for possível. Até já, obrigada.